de Pessoas da Secretaria de Programa de Estado de Enfrentamento Defesa Social. ao Tráfico de Pessoas. Ariane, até o momento, em decorrer de 3 anos, o núcleo foi implantado. São 40 casos que estão em acompanhamento? Sim, desde final de segundo semestre de 2012 já foram acompanhados em torno de 40 casos, que hoje representa um conjunto de 378 pessoas em situação de violação de direitos humanos. O que significa isso? Nem todas essas pessoas, ou seja, dessas 378, têm indícios de tráfico de pessoas. Algumas, ou seja, metade quase delas, possuem algum tipo de violação que poderia vir a ser tráfico de pessoas. Então a gente não considera que tem indícios o conjunto das 378. Muito embora a grande maioria desses casos, dessas pessoas, estamos acompanhando os casos para verificar se esse indício tem uma correlação com o tráfico de pessoas. Então, são casos que têm indícios por terem violação de direitos humanos e casos que não têm indícios de tráfico de pessoas, mas que têm algum outro tipo de violação que é encaminhado por uma outra rede específica. Como diferenciar os casos? Então, a gente segue o protocolo de uma convenção internacional, que é o protocolo de Palermo, e aí, a partir do protocolo de Palermo, a nossa legislação, ela adapta essa conformação, E aí, o que a gente trabalha? A gente vai trabalhar com 3 elementos, o ato, o meio e o fim. Então, a gente vai verificar desses 3 elementos o que vai se configurar ou não como tráfico de pessoas, especialmente quando a gente pensa a finalidade, que vai ser sempre a exploração, pensando o ato, que é a forma de se chegar até aquela pessoa, o meio, que é as condições que se expõem essas pessoas, e a finalidade é sempre a exploração. Então pode ser exploração laboral, a exploração da prostituição, a exploração sexual de crianças e adolescentes, adoção ilegal, que pode ter alguma relação com o tráfico de crianças, entre outros. Então a gente vai sempre analisar também a finalidade da exploração. Agora, durante a Copa do Mundo, que ações preventivas o Estado vai tomar para evitar ou minorar esses casos? Bom, o primeiro deles é porque já existem disques específicos, para o processo, inclusive, de denúncia do cidadão comum, da sociedade civil, da própria população. Então, para casos de criança e adolescente, a gente já tem à disposição o Disque 100. Para casos que envolvem mulheres, a gente já tem o Disque, que é o 180. Então, esses 2 principais disques podem ser um subsídio da população em geral. E também o próprio 190, que é o Disque direto da nossa atuação da Polícia Militar. Além disso, do que já existe, em termos de denúncia, a gente já está programando algumas ações, sobretudo de campanhas informativas, mas não só informativas, A ideia é criar alguns spots de rádios e também televisivos, para que as pessoas consigam visualizar a situação em que elas estão inseridas, ou alguns convites, ou condições degradantes que podem tornar tráfico de pessoas, ou seja, colocar à disposição da população que é residente de Minas Gerais, mas também que vem de outros estados, também de outros países, o que deve e o que não deve se fazer nesse período. Então, criar uma grande campanha informativa e também audiovisual.